Bom dia a todos. É com muita alegria que hoje eu estou aqui com a responsabilidade, dessa data do calendário cristão, que nós espíritas, como o seu Anésio falou, temos que ver num sentido muito mais amplo, no sentido de renascimento mesmo, de rever as nossas atitudes, rever os nossos atos, fazer uma reflexão de como que estamos caminhando nessa jornada. E não por coincidência, mas o tema trazido aqui hoje nada mais é do que uma reflexão que vai nos ajudar, um instrumento que vai nos ajudar a fazer essa viagem do autoconhecimento, Se hoje tivéssemos que tirar um papelzinho do bolso com um papel e uma caneta, um lápis, e preencher aí os requisitos, se estamos sendo bons cristãos, espíritas cristãos, como traz Emmanuel e André Luiz nesse texto, como que estaria a nossa pontuação? Como estaria a nossa nota? E a gente sabe da dificuldade quando a gente fala num termo que às vezes até assusta um pouco, que é a reforma íntima. Muitos de nós, e me colocam nesse meio, entram muitas vezes em desespero, que fala por onde eu começo, como que eu faço, como que eu consigo colocar em prática todas as máximas do ensinamento de Jesus, que há mais de 2000 anos está aí à nossa disposição, que a doutrina espírita trouxe, reformulada de uma maneira raciocinada, em que a gente consegue transportar as parábolas do Mestre para o nosso dia a dia, mas a gente patina, e muitas vezes a gente, quando faz esse tipo de reflexão, se olha estacionário e que fazendo de novo as mesmas coisas. Então, esse texto eu achei muito apropriado para a data, porque ela vai ajudar a gente de uma maneira sistematizada aqui nessa manhã, rapidamente, a gente fazer essa reflexão. E para quem tiver interesse, depois eu passo para vocês esse texto. Esse texto a gente discutiu no grupo de estudo de quarta-feira. Confesso que quando eu recebi o texto e a gente leu, minha vontade era de colocar um saco de pão na cabeça com aqueles 2 buraquinhos, porque a gente vê mesmo que o quão longe ainda a gente está, mas com a misericórdia divina a gente tem a oportunidade de a cada dia começar de novo e trilhar o nosso caminho. Então, mais do que nunca, essa data da Páscoa, se ela sirva como um momento mesmo da gente sair daqui hoje com esses votos renovados, auxiliando aí a todos a conquistar aí a plenitude e o crescimento espiritual. Então, como eu falei para vocês, cada um vai pegar mentalmente aí um papel, uma caneta, e a gente vai fazer essa viagem de fazer essa reflexão juntos. Lendo para preparar o tema, assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, sobre reforma íntima, me chamou a atenção uma comparação que ele fez. Que ele falou assim, a grande dificuldade da reforma íntima é como se a gente fosse agora, todos para o aeroporto de Guarulhos, embarcar para um avião. Embarcamos, o avião decolou, e depois que passou as rotinas da decolagem, o piloto vira e fala assim, senhores passageiros, estamos com um problema na aeronave e precisaremos fazer um reajuste e um conserto durante o voo. E é isso a comparação que a gente faz na reforma íntima. Nós não vamos parar e sair do nosso dia a dia, e conseguir sair da nossa rotina para fazer a reforma íntima. A reforma íntima ela vai ser feita fazendo, trabalhando, e aí introjetando os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos do Mestre, no nosso dia a dia. E aí a gente vai ter que ficar com o farol ligado e analisando dia após dia os nossos atos. A gente sabe que os espíritos superiores, os espíritos puros, têm
isso já como uma rotina, como um hábito, fazer o bem, fazer as coisas como deve ser. Para nós, espíritos imperfeitos, nós precisamos ainda fazer disso um hábito, fazer disso uma rotina. E para a gente conseguir fazer isso, vai ser através da disciplina, do estudo e da vigilância. Que, mais uma vez, dizendo, o material didático a gente já tem. Tem livro de autoajuda, tem os livros da doutrina, tem coaching, a gente fala, tem um monte de nome para, no fim das contas, a mesma coisa. E a gente ainda fica buscando umas coisas. E, às vezes, quando a gente abre o livro e vem aquela resposta, fala, não, isso aqui não, vai buscar outra coisa. E, às vezes, a gente pinga também de casa em casa, porque a hora que toca no nosso calcanhar de Aquiles, a gente tem que estar preparado e com a maturidade de falar, agora entendi o recado e vou trabalhar, porque senão a gente vai realmente ficar estacionário. E aí, eu trouxe então, a gente vai falar do texto, eu só vou voltar aqui rapidamente, ele é Opinião Espírita, o nome desse texto, de Emmanuel e André Luiz, como eu disse para os irmãos. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando a nossa verdadeira situação íntima. Agora vem o primeiro puxão de orelha. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Aí, quando eu li por que eu falei do papel de pão, né? Falei, meu Deus, já faz 6 anos que eu estou aqui na casa, e aí? Né? E aí a gente para pensar as coisas que a gente vem e estuda, e no dia a dia a gente vai se ver. Eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje, que eu falo assim, é justamente para ver se não é o palestrante, está indo para lá, vamos ver se realmente aquilo que vai sair da boca já está pelo menos semeado um pouquinho no coração, né? Então, é justamente a nossa maior tarefa, que é a reforma íntima. Então, quando a gente fala em reforma íntima, aquilo que eu já disse para os irmãos, a gente vai ter que fazer durante a nossa jornada. É fácil? Não, não é fácil. A gente não vai tirar férias, tirar licença para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Ele vai ter que ser feito diariamente, né, jogando o jogo. E aí, a gente vai, então, no Livro dos Espíritos, quando se fala em reforma íntima, cair na questão 919 do autoconhecimento, né, que onde Kardec pergunta para os espíritos qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E aí vem aquela máxima, um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Tá. Conhece-te a ti mesmo. Como? Né? E aí Santo Agostinho, no desdobramento da pergunta, vai falar, né, contar a sua experiência, que fazei como eu fazia quando eu estava encarnado. No fim de cada dia, me interrogava a minha consciência. Eu não vou ler aqui, eu vou falar, e os irmãos depois ficam com a tarefa de pegar lá a obra e ler, e refletir, e isso aqui vai ficar mesmo como esse alerta para nós. Ao fim de cada dia, interrogar a consciência se tudo aquilo que eu fiz condiz com aquilo que eu estudei, com as leis naturais, as leis de Deus, e a cada não, e a gente não tem que ter medo de fazer perguntas, e ficar se perguntando mesmo, né? E para cada não que eu fale, para cada resposta negativa, eu vou sabendo aonde eu tenho que trabalhar, qual é a área da minha personalidade que eu tenho que trabalhar. Tá? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. E quando a gente lê isso, e daria para ficar o dia inteiro só conversando sobre essa pergunta, o quanto a gente não aproveita a misericórdia divina que coloca sobre nós tutelados de um espírito superior, que é o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor. Que ele está ali, está escrito.
ele está à nossa disposição 24 horas por dia e não nos abandona. Nos momentos de dúvida, nos momentos de angústia, será que nós, espíritas cristãos, como fala no texto, estamos recorrendo a essa ferramenta tão importante que é o nosso espírito protetor? Ou, mais uma vez, depois vem os memes da internet que mostra lá a foto de o meu espírito protetor vendo os tombos que eu levo, né? E aí ele coçando a cabeça e vendo, de novo, André, mas de novo. Então, essa é uma das ferramentas que a gente não pode esquecer e que nessa fase a gente vai sair daqui com esse compromisso de fazer mesmo esse exercício, de na dúvida, e lógico, né, não só na dúvida, mas nos momentos de alegria, nos momentos bons, também agradecer e mesmo o apoio e toda a ajuda que nos é dado. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Mais uma vez, né, esse tipo de exercício também faça sentado antes de dormir. Porque várias as vezes em que antes de dormir, falar, agora hoje Santo Agostinho vai ficar orgulhoso, eu vou deitar e vou passar a limpo o dia. Acordo no dia seguinte e não lembro nem aonde eu terminei. Então, assim, é a disciplina mesmo, de fazer isso, mas com consciência, não fazer por fazer, né? Para a gente, justamente, nas respostas obtidas, acender aí o sinal da onde a gente tem que trabalhar. Então, é chegada a hora aí de começarmos a nossa prova, né, do líder, para saber aí quem está evoluindo, quem está estacionário. Testa a paciência própria. Está mais calmo, afável e compreensivo? E aí Emmanuel, né, numa das histórias, fala que você, para testar a sua paciência, tem que responder 5 vezes a mesma pergunta sem uma oscilação. E aí eu falei para vocês que eu ia contar o que aconteceu hoje. Vou buscar a Margarete, minha tia, no condomínio, e você chega lá, você tem que falar o seu RG, né? Seu RG, por favor. 32... Repete, por favor. 32... Ele me pediu 4 vezes. Na 4ª vez, quando eu ia reclamar, eu lembrei, olha a palestra, olha o 5º slide da palestra. Eu falei, então, é exatamente isso. E aí, no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar disso. Quantas vezes nosso filho, algum parente, pergunta alguma coisa, sai, pelo menos da minha ainda sai. Eu já não falei que é isso? Aí você fala assim, mudou o tom de voz, já veio uma... Você fala assim, ixi, então... Eu, André, errada essa pergunta. Checklist, então, já não vou tirar a nota máxima. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Essa é profunda, né? Às vezes a gente quer fazer a fraternidade sem fronteiras, fazer o bem lá na África, em Roraima, mas e dentro de casa? Dentro de casa a gente sabe que é o maior desafio, aonde a misericórdia divina colocam todos os espíritos e os atores envolvidos na reconciliação, e às vezes a gente sai, no centro espírita é um personagem, e chega em casa e é um tirano, ou então fica isolado, não faz o seu papel. Então, assim, nós, primeiro, quer mudar o mundo? Ótimo, mas vamos primeiro fazer o exercício que é mudar dentro de casa. Se a gente conseguir mudar o clima dentro de cada lar, a harmonia vai reverberar de uma tal maneira que o planeta muda, né? E qual a ferramenta que nós espíritas temos e que a gente também subutiliza? Então, primeiro, a subutilização, o nosso espírito protetor. Segundo, daí da palestra, o Evangelho no lar.
Nossa, mas é tão difícil. Quantos puxões de orelha eu já não levei indiretamente aqui na casa? Porque eu falo, mas ninguém quer fazer comigo. Eu tento, mas... André, é sozinho. Começa sozinho. Uma, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. E outro, que aos poucos vem. E é o que já acontece na minha casa, né? Então, assim, nós temos que valorizar essa ferramenta muito importante e que também traz benefícios inenarráveis para o ambiente doméstico e para a humanidade, que é o Evangelho no Lar. Já tivemos aqui várias palestras que ensinam a fazer o Evangelho, mas esse, talvez do compromisso que a gente saia daqui hoje, esse deve ser o principal. Aquilo que a gente discute aqui, aquilo que a gente reflete aqui, a gente tem que levar esse ponto de luz para dentro do nosso lar. E é através do Evangelho no Lar que a gente vai fazer a mudança mesmo vibracional do nosso ambiente, e aí vai, aos poucos, como eu falei, mudando o nosso bairro, o nosso quarteirão, o nosso bairro, e assim vai. Quem já leu obras a respeito do Evangelho no Lar, os benefícios em um apartamento que faz o Evangelho no Lar no seu prédio como um todo. Então, por caridade, faça o Evangelho no Lar não somente para você, mas para o entorno da sua residência. Tá? Então, eu vou falar que esse é o principal, mas cada slide tem um principal e a gente vai sair daqui anotado um monte de coisa. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Então, assim, eu venho no centro para absorver tudo aquilo que me é bom, mas eu estou devolvendo ao centro aquilo que eu posso ajudar? 2, 3 semanas atrás, Dona Isaura falou um exemplo que a turma da faxina está meio pobrinha, que está precisando de voluntários que de fim de semana ajude a fazer aí a varredura da casa, ajudar na manutenção do jardim. Será que eu não consigo, 1 horinha, me organizar ou montar um grupo em que a gente se reveza a cada 5 semanas, eu venho? É a gente começar a fazer as coisas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas e o estudo? Dona Isaura, seu Anésio falam aqui tanto da importância, e eu sou testemunho disso, de quanto o estudo nos faz criarmos hábitos, rotinas, disciplina, e que isso reflete na nossa vida, e que me ajuda no crescimento, né? Patino, a responsabilidade é muito maior, porque fala assim, André, você sabe que não pode. Mas a partir do momento que a gente vai criando esses alertas, é onde a gente vai conseguir crescer, né? Por isso que existe aquela máxima que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se eu tenho consciência e sei das leis naturais, de como é o bem proceder e não faço, eu estou mais errado do que aquele que ainda nem despertou e não tem a consciência. Então, questão dos estudos é muito importante. Nós já estamos agora no mês, finalizando abril, não tem mais como entrar nos grupos de estudo sistematizados que a gente tem aqui na casa, porém o de quinta-feira ele é permanente, onde ele estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem ainda não está estudando, venha, comece, se organize, deixe o filho na casa de alguém, de um parente, né, e comece, porque senão a gente sempre vai falar, quando eu começar a estudar, aí eu vou ser uma pessoa melhor. É entre você e Deus a tarefa, né? Então, temos que começar, porque senão, como disse o segundo slide, vamos ficar estacionários. E aí, as oportunidades que a gente tem para se resolver aqui, vai ficar para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima. Então, a gente, se está aqui hoje num compromisso de despertar e de se renovar, a gente tem que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes?
Então, é exatamente aquilo, uma das falas que eu falei aqui também. A boca fala aquilo que o coração está cheio. No meu ambiente de amigos, sociais, como que eu estou fazendo os comentários? Eu ainda faço fofoca, maledice faço, tá? Não estou falando que não faço. Tudo que eu estou falando aqui eu faço, tá? Mas então, assim, fico fazendo brincadeira de mau gosto, compartilho fake news no WhatsApp. São as pequenas coisas do dia a dia que vai falar realmente como que você está e quem você é, né? E São Francisco dizia que pregue o evangelho, quando for preciso, use palavras, né? Então, é o exemplo que vai arrastar. É a partir do momento que eu coloco aquilo que eu aprendo no meu dia a dia, que eu vou levar o evangelho na minha roda de amigos, né, nas minhas atitudes. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Então, aquilo onde eu me proponho a fazer, eu estou realmente fazendo por abnegação? Ou estou fazendo para depois postar no Facebook, nas redes sociais, falar, nossa, como o André é um cara bondoso, olha só, ele dá comida para os pobres e tira foto. Infelizmente, a gente vê isso acontecer. E aí, qual é o real sentido daquilo que eu estou fazendo? Ótimo, você já está fazendo isso. Mas avalie a maneira como você está tratando isso, né? E daí o Evangelho vai falar da mão direita, que faça a sua mão direita, o que é a esquerda, né? A esquerda, a direita, tá vendo? São anos estudando, mas precisa estudar mais, né? E vivenciar isso. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Ninguém aqui está falando para virar São Francisco de Assis, mas a gente não pode fazer das coisas da matéria, da terra, o nosso objetivo principal e esquecer do pão espiritual, daquilo que nos alimenta realmente, né? Quantos são os casos que a gente vê, essa semana saiu um caso ainda mais recente, de pessoas jovens, bem-sucedidas, que têm tudo e que estão com depressão, né? Uma pessoa que se faz aí muito alegre, mas que no fundo está lá no seu vazio, porque aquilo que ele achou que era o necessário, não é, e não dá esse conforto, essa consolação necessária. Então, a gente tem que fazer esse tipo de reflexão mesmo. Andas um pouco mais livre do anseio e de influência de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza e de cólera surda, às vezes tão conhecidas somente por ti, estão presentemente mais raras? Aí a gente fala, lê, vem, estuda e vai para o ambiente de trabalho, né? Aí você fala assim, Maria, vamos começar de novo, né? Mas é como eu falei para os irmãos, e no final da palestra eu vou falar exatamente de uma história que o Dr. Bezerra conta sobre isso. A gente ter despertado, que a gente já falava, mas antes eu era mais colérico, eu dava mais chilique, eu dava meus pitizão, agora está menos frequente. Então é isso que a gente vai ter. Ninguém vai virar santo de uma hora para outra, né? E para isso, mais uma vez, a misericórdia divina nos dá N oportunidades, mas a gente tem que começar, né? Ficar, mais uma vez, estacionário só é prejuízo para nós. Dissipastes antigos desafetos e aversões? Superastes lapsos crônicos de desatenção e negligência? Então, quando a gente fala que dissipastes antigos desafetos e aversões, a gente tem nas obras espíritas relatos de espíritos que já estão arrependidos, estão já dispostos a reatar com esses desafetos, mas que os desafetos ainda não estão prontos e ficam milênios esperando uma oportunidade para reatar. E a gente está aqui encarnado no mesmo planeta, na mesma cidade, e o nosso orgulho e o nosso egoísmo
não faz com que a gente pegue, às vezes, o telefone, mande uma... Hoje a gente tem a facilidade de uma mensagem por WhatsApp. Nem que no momento de falar assim, hoje eu vou me reatar, vou mandar um oi que seja. Reacende essa possibilidade. Aproveite enquanto estamos aqui para desfazer esses desafetos, porque mais para frente vai falar, muito mais difícil vai ser depois daqui. A gente está na oportunidade, a Terra é a nossa grande escola, onde nós, alunos repetentes e que tivemos mais, de tanto ir para a diretoria, Deus pegou e colocou assim, ó, vai para a Terra, a escola, onde os desafetos vão se encontrar e os amiguinhos os irmãozinhos vão ter que se reatar. E a gente continua o quê? Saindo daqui, indo para a diretoria, aí Deus fala, volta para o amiguinho, e a gente volta para a diretoria, e a gente vai ficar nisso quanto? Quantas são as comunicações que a gente tem acesso, que a gente lê nas obras, de espíritos que estão arrependidos por não ter podido se reatar durante a encarnação. Então, se nós nos chamamos de espíritas cristãos, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que dar a mão a torcer, a mão à palmatória. Estou precisando ler uns livros de frases de efeito. A gente precisa dar a mão à palmatória e dar o primeiro passo. E não esperar que, mas eu hoje já estou aqui em plenitude, já sei de o que acontece das leis naturais, mas a gente não tem coragem de pegar um telefone ou de ir bater na porta e ir pedir desculpa. Então, na mensagem de Bezerra, o Espírito fala assim, eu não aguento mais ser hipócrita, de ir falar, mas aí a hora de fazer eu não faço. Então, é esse mesmo momento, é aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo de encarnação, de ter a instrução e pôr a mão na massa e trabalhar. Estudas mais profundamente a doutrina que professa, e aí a gente falou já, então, a oportunidade, né? Também, põe a mão aqui, Dona Isaura, dá a palmatória, 5 obras de Kardec. Em 6 anos de doutrina espírita, eu ainda não li todas. Né? E às vezes a gente vai comprar livro de não sei quem, compra livro de não sei quem, vai na palestra de não sei quem, e as obras básicas. Então, por isso que a oportunidade da casa de colocar os estudos de uma maneira sistematizada, às vezes vai demorar 2, 3 anos para estudar uma obra toda. Mas qual o problema? A gente não tem que sair lendo que nem doido o livro sem refletir, sem raciocinar. A gente sabe, aqui na casa, às vezes a gente fica 3 semanas em um ponto. Por quê? Cada ponto, cada questão, é muito ampla a discussão que é feita. Então, nós espíritas também temos que pegar aquilo que o Pentateuco, né, as 5 obras básicas, e debruçar e estudar. Porque não adianta, a gente fica pegando nome diferente das coisas, que na verdade está lá tudo já escrito. Mas é mesmo ter a disciplina e o compromisso do estudo. Entendes melhor a função da dor? Então, através da reencarnação, da lei de causa e efeito, a gente já entende hoje o que significa a dor. A última vez que eu vim aqui, a gente falou do binômio saúde e doença. A gente sabe que hoje as maiorias das doenças e dos problemas que a gente tem é consequência dos nossos atos. E, às vezes, dos atos dessa vida aqui mesmo, e não de reencarnações passadas. Porque a gente não pode ficar também atribuindo tudo ao passado. Vamos tomar posse daquilo que hoje nos aflige e trabalhar daqui para frente. Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilia os mais necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Então, voltando ali no Evangelho do Lar, né, o poder do culto do Evangelho no Lar, mas a questão da relação com Deus, a relação com o nosso espírito protetor. A gente tem feito disso uma ferramenta para nos ajudar a evoluir?
A gente sabe que a oração ela serve para agradecer, para pedir e para louvar. Será que eu só estou pedindo, e a hora que eu recebo aquilo que às vezes eu pedi, num outro momento, de uma outra forma, eu estou enxergando isso e estou conseguindo agradecer? Né? Senão a gente vai cair nos mesmos erros, de sair falando orações lindas, maravilhosas, cheias de palavras rebuscadas, mas aquilo me toca realmente, eu entendo aquelas palavras. Eu fui entender o Pai Nosso depois dos 15 anos de idade. Antes disso, repeti igual um papagaio. Aí você fala assim, meu Deus, como é que eu chamo Pai Nosso se eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo? Se todo mundo é filho do mesmo pai, eu preciso tratá-los dessa maneira, como irmãos. Só que se a gente vai falando, porque aquilo, né? Os degredados filhos de Eva, ótimo, que bom que eu tive uma família que me encaminhou, mas a gente não para pensar e não raciocina aquilo que a gente tem feito. Então, hoje, nós aqui, a oração, a gente sabe o poder que ela tem, e a gente tem que usar também como uma ferramenta para nos auxiliar no nosso crescimento. Mas não só pedir, agradecer e louvar também. Teus ideais evoluíram? Esse aqui dava uma palestra inteira, né? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? E aí, hoje eu espírita, me considero espírita cristão, já entendo que a abrangência da caridade, como Jesus entendia, que é ser bom para todos, perdoar as imperfeições de todos e perdoar, ser bom para todos. Agora, volta, VIP. Então, ser bom para todos, entender que todos têm as suas fraquezas e suas imperfeições e não julgá-los, né, e entendê-los e perdoar os outros. Se eu tenho ainda desavença, se eu tenho ainda meus desafetos, eu não estou sendo caridoso. Caridoso é muito mais do que doar algo material para alguém que precisa. Caridoso é a gente realmente ser empático, se colocar no lugar do outro e trabalhar essa dimensão toda muito mais ampla dessa palavra. O Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e mais feliz intimamente nesses últimos 3 anos? Hoje, conhecendo a doutrina, isso te faz uma pessoa melhor e você está feliz com isso? Ou ainda você está aqui mais por consolação, para ter um apoio? Que ótimo, mas vamos evoluir. Trazer Jesus no nosso dia a dia, com certeza vai nos fazer pessoas mais felizes. Mas isso tem o seu preço e a sua responsabilidade. Tudo caminha, tudo evolui. Confirmamos nosso rendimento individual com Cristo. Então, vamos fazer a nossa balança, através dessa análise, como que está a nossa vida. Procure entender a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz. A gente tem tempo para fazer isso. E não quando eu desencarnar, quando eu estiver aposentado. Vamos fazer agora, gente. A gente tem a oportunidade de começar agora, para que não te vejas na obrigação de entendê-la amanhã sobre o impacto da dor. Mais uma vez, vamos aproveitar o hoje para pegar nosso... pensa aí assim, ó, top 5 das pessoas que eu não suporto. Ah, mas é para ter essas pessoas? Lógico, a gente tem. Que bom que se você não tenha, mas a gente ainda tem, né? Senão a gente não estava aqui. O que eu posso fazer para tentar me conectar com essas pessoas? Orar por essa pessoa já é uma coisa, eu não preciso nem mandar mensagem. Senhor, faz com que o João me perdoa, faz com que aos poucos eu consiga. Já é um passo, mas às vezes a gente nem isso faz. A gente põe essa pessoa na gaveta do esquecimento
E na hora que às vezes vem a raiva, vem aquilo que aconteceu, a gente tira a pessoa do armário e esfrega na cara dos outros. Não é assim que a gente faz? Né? A mágoa. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, mais uma vez, olha lá, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. É só a gente tirar o orgulho e a vaidade que tudo fica fácil. Dura tirar o orgulho e a vaidade, né? Pois quando passares para o lado de cá, muitas vezes já será mais difícil. Então é assim, é um texto forte, é um texto que a gente precisa se debruçar item a item e ir fazendo mesmo aonde eu estou e aonde eu preciso melhorar, porque ele por si só já é uma ferramenta para nos auxiliar no autoconhecimento, né? E na reforma íntima. Mas tem que esperar para ser melhor para começar a minha mudança, né? Eu só posso começar a trabalhar de trabalhos na casa quando eu for uma pessoa melhor, porque eu tenho ainda medo dos meus pensamentos, das minhas consciências. Como que eu vou fazer uma coisa se eu falar uma coisa que na prática eu não faço? Mas é exatamente isso que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. A partir do momento que você tem essa consciência, você vai desenvolvendo até... a Dona Isaura trouxe para a gente um texto outro dia de como substituir pensamentos ruins por pensamentos bons, com que aos poucos a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Não tem varinha mágica, não tem receita, né? 10 passos para conquistar a reforma íntima em 2 dias, não existe isso. Mas se a gente não começar, a gente vai ficar lá estacionário. E aí, quando eu lembrei disso, li essa frase, né, mas tem que esperar para ser melhor e começar a minha mudança, me veio a Abigail falando para Paulo, que é também, depois que vocês lerem as 5 obras, um livro obrigatório é Paulo e Estevão, tá? Mas tem que ler as 5 obras primeiro. Brincadeira. Que é o mnemônico que uma vez, acho que o Adriano até já fez uma palestra aqui, do ATEP, né, que é do ama, trabalha, espera e perdoa. É difícil? Mas tenta colocar a ótica do amor na vida, na rotina diária, da maneira como você vê seus filhos, sua esposa, os colegas do ambiente de trabalho. Lendo um texto também, eles falavam, experimenta durante uma semana fazer tudo por essa ótica do amor. Não é fácil. Mas você vai começar desde dar bom dia para estranho na rua, até repensar os desafetos de dentro de casa, do trabalho, ser um pouquinho mais indulgente, dar um passo para trás, baixar a guarda, que você vai recolher os frutos. E a gente vai melhorar trabalhando. Não, quando eu for bom, eu vou ser trabalhador do passe. Não. Venha você hoje, estude, adquira os conhecimentos e venha dar passe, que automaticamente você vai ser uma pessoa melhor. Caia nas garras da Isaura para dar palestra. Obrigatoriamente você vai ser uma pessoa melhor, porque você vai ter que sentar, dedicar um tempo, estudar, ficar falando, se vigiar para não fazer as coisas que... Olha lá, o bonitão falou um negócio lá, mas olha hoje o jeito que ele está. A responsabilidade é muito maior, mas são ferramentas de trabalho que vão nos ajudar a atingir o nosso objetivo. Espera, no sentido de esperança. Faça a sua parte e aceita aquilo que te vem, que é necessário que venha. E perdoa, que puxa o gancho com o amor de novo, tá? Aproveita a jornada. Não existe momento ideal para começar. O momento ideal é agora, é o hoje. É a oportunidade bendita que a gente tem de recomeçar.
A gente não sabe. Quando eu sou médico, quantas pessoas eu não atendo no hospital que ontem estava bem e hoje chegou com um AVC no hospital? E aí? Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem o presente, que é o grande presente que Deus nos dá diariamente e que a gente tem que aproveitá-lo melhor. Sempre estaremos nos aperfeiçoando. E aí eu fiz uma brincadeirinha aqui, porque hoje a gente tem as placas que nos auxiliam no nosso direcionamento, na nossa orientação. E a placa que a gente tem que sair daqui hoje, ó, é a questão 919. Essa é o norte que tem que ser, porque sem o autoconhecimento, eu não vou conseguir saber quais são os problemas que eu tenho que trabalhar, aonde eu quero chegar, e eu não vou conseguir, né? Tem aquela velha, mais uma frase, máximas do André. Quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Se eu não sei para onde eu quero ir, como que eu vou lidar com aquilo que me acontece diariamente? Né? E aí, o próximo texto, eu já estou vendo aqui que ele está, o slide que é o penúltimo, ele está poluído. Eu vou colocar, mas eu vou falar, tá? Que é justamente a história do Dr. Bezerra, né? Que conta que numa das sessões no mundo espiritual, onde o Dr. Bezerra faz os ensinamentos, um espírito desdobrado foi lá, espírita, né? Foi lá participar desse banquete. E chegando lá, Dr. Bezerra falando de tudo, ele levantou a mão assim e falou assim, Dr. Bezerra, não dá, eu não aguento mais, você me desculpa, mas é uma hipocrisia no âmbito de espírita, o povo fala, mas a gente olha e não condiz. Então, assim, eu não sei o que eu faço, eu saio daqui, eu volto para o mundo material, encarnado, continuo errando, falando mentira, pregando a maledicência, não consigo domar o meu egoísmo, a minha vaidade. Aqui ele fala, vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza e ciúme, cometo desatenções e disparates, reconheço-me quando menos espero e chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho, involuntário. Eu pulei uma frase, né? Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça, ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos me espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho, né? Eu, involuntariamente articulo ofensas contra o próximo, ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Posso me declarar espírita? E aí Bezerra, com toda a sua sabedoria, fala, pode, porque isso também está em mim. Aí o espírito falou assim, mas Bezerra, como assim? Ele falou, meu irmão, só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. Antes de ser espírita cristão, eu fazia a força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. Então é exatamente isso. A gente tem o conhecimento do que é errado e do que é certo. Cabe a nós lutarmos contra essas mazelas, essas más tendências, todas essas coisas ruins, para se tornar pessoas boas. A gente não vão demorar milênios para a gente conseguir se livrar de todas elas. Mas o fato da gente já ter essa percepção de que isso é errado, a gente já deu o primeiro passo. E assim a gente vai conseguir. Para finalizar, né, nessa semana aí de reflexão, ninguém melhor do que as palavras de Jesus para nos acalentar, para nos acalmar. Muitos podem estar assim, preocupados e nervosos, porque falam, mas por onde eu começo, né? Nossa, mas é muita informação, é difícil. Mas a gente tem o caminho e o norte, que é Jesus. E a gente tem, como eu disse, as ferramentas para a gente juntos chegar lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Um bom domingo a todos.